Então hoje a gente vai falar um pouco sobre Efésios capítulo 5, 4, 5 e 6. Né? Efésios, ele começou falando sobre a carta de Paulo. Talvez Efésios seja um dos livros que mais falam sobre o evangelho de Cristo para os gentios, na verdade para os gentios e os judeus. Mas assim, o mais, não vou falar o completo, mas o mais claro do que o Senhor estava falando sobre uma comunidade cristã, né, pós-Cristo, nessa unidade. Então, até o versículo, ele dividiu em 3 aulas, e até o capítulo 3, Paulo estava falando na igreja de Efésios sobre essa comunidade cristã, né, sobre a fé, explicando aos Efésios sobre a fé cristã. Né, ele falou sobre o peso de glória, o peso da graça, falou sobre as medidas, né, sobre o amor do Senhor, como que o Senhor é, sobre a fé que nós devemos que ter. E já no capítulo 4, ele começa agora a falar um pouco sobre ensinamentos morais, sobre, vocês entenderam agora sobre a fé, vocês entenderam agora falamos sobre essa comunidade cristã pós-Cristo, e agora eu quero te falar como que se comporta, como que vocês devem se comportar como sendo um cristão agora. E ele já começa no capítulo 5, falando um pouco sobre a estrutura geral da vida cristã, que almeja a unidade. Fala muito sobre a nossa comunidade cristã, como que a gente vive como igreja, né? E é interessante porque existe você vê que os problemas de hoje é o mesmo do que os problemas de antigamente. Você quer ver uma coisa? Se eu te perguntar, Isabela, você prefere que essa igreja, ou você fosse uma pessoa que escutasse a Deus e tivesse uma palavra para a igreja, ou uma pessoa que fosse estudiosa da Bíblia? Assim, você gostaria de ser mais profético ou mais mestre? O que você acha que seria melhor? Escutasse a Deus. Você, Adma, o que você acha que seria melhor? Escutar a Deus ou conhecer as Escrituras? Escutar a Deus. E aí, Alexandre? Escutar. E aí, Mateusão? E aí, Kézia? Todo mundo, né? Então, Paulo vem para combater isso. Paulo veio combater isso. Paulo começa no capítulo 4 explicando para a gente, portanto eu prisioneiro suplico que lhe vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientes uns aos outros em amor. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele começa a falar assim, paz e amor no meio de vocês. E ele diz assim, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. E ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. E ele completa aqui, cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao seu povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Então ele começa a trazer para a consciência da igreja de Efésios, olha só, eu quero que vocês exerçam as suas vocações com maior carinho no vínculo da paz. Lembre-se que existe só um Deus, só um Espírito, é só um. E aí ele completa, ele fecha com a parte que a gente conhece muito, ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e outros para mestre. O que Paulo está dizendo? Olha, existem uns que vão ter mais uma veia profética, vão ter outros que são mais mestres, outros serão mais pastores, outros serão evangelistas. E aí, quando ele faz essa divisão, ele já antecipa lá nos primeiros versículos para dizer, olha só, é um só Deus, é um só corpo, é um só Espírito. Quer ver? Vamos ler lá de novo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. O que ele está falando? Olha, foram derramados alguns ministérios aí, só que não existe mais nenhum ministério mais importante do que o outro. Paulo está combatendo aqui, antes de falar dos ministérios, aquilo que eu perguntei para vocês, o que a gente quer mais? O que a gente prefere? Ouvir Deus e ser mais profético, ou, por exemplo, ser mais um estudioso da palavra? Paulo fala bem assim, olha só, o espírito que tem no mestre é o mesmo espírito que tem no profeta, que é o mesmo espírito que tem no apostólico, que é o mesmo espírito que tem no evangelista, que é o mesmo espírito que tem no pastor. É um só corpo, uma só fé, um só Senhor. E ele traz essa explicação para dizer, para concluir, por que ele falou que é um só. Ele diz assim, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados para qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então a pergunta que eu fiz para vocês é uma pegadinha. Por quê? Porque na verdade, Paulo está nos ensinando o seguinte, olha, sabe todos esses ministérios separados? Eles são todos unidos em uma só fé, em um só amor, num só Deus, em um só Espírito, um só. E é necessário que vocês enxergam esses ministérios separados como um só, porque é necessário que todos eles estejam juntos para que a igreja do Senhor seja uma igreja madura e não criança. O que edifica a igreja não é a palavra profética. O que edifica a igreja não é os ensinamentos. O que edifica a igreja não é aquele monte de gente que a gente traz que aceita Jesus. O que edifica a igreja não é um bom pastoreio. O que edifica a igreja não é uma boa implantação de igreja, um bom sistema da igreja. O que edifica a igreja é o conjunto dessas coisas. Por isso que nós temos que respeitar o ministério um do outro e andar em unidade. É isso que Paulo está falando. Olha, quando você está na empresa, quando você não conhecia Cristo, se movimentava assim. O diretor era o mais importante, o gerente era outro importante, mas deixa eu te falar sobre o povo de Deus, agora que nós somos Cristo, como que essa comunidade convive. O Senhor Jesus, Ele derramou dádivas, dons sobre cada um, e esses dons, eles funcionam em unidade, em um só corpo, em um só Espírito, em um só Senhor. E aí, a gente consegue ver algumas mazelas da igreja, quando isso não é observado, né? E aí, por exemplo, quando você pega
uma igreja que só vive de revelação, é uma revelação todo dia, placa de carro, é só revelação, mas peca nas coisas básicas do cristianismo. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Quando você pega aquele que só é estudioso da palavra, da letra ali, cara, conhece tudo, mas se você falar, é igual aquela história de Paulo, e o Espírito Santo de Deus? Não, nunca me falaram, não, existe? Nunca tive essa experiência, não. Não vive na fé. Quando, é a mesma coisa que eu dei esses dois exemplos, mas eu posso pegar o evangelista e o pastor também, que é um conflito. Né? Existe um conflito no ministério, porque o evangelista traz a pessoa, vai lá, ganha para Jesus, chega dentro da igreja, joga o menino aqui e vai assim, pronto, agora já está aí dentro. Não quer cuidar, mas já ouviu falar de Jesus, ele não tem paciência. E aí o pastor que fica cuidando, o evangelista ainda fica com raiva do pastor, fala assim, tá vendo? Aí, ó, fica adulando o crente, um monte de gente lá fora precisando de Jesus. Mas às vezes tem gente se perdendo dentro da igreja. Aí o pastor está lá cuidando e fala, esse cara fica trazendo um monte de gente, mas ele não cuida de nenhum, só joga aqui. Então você vê que quando a gente foca em só uma coisa, a gente fica uma igreja deficiente, desconcertada. Então Paulo fala o seguinte, olha, o Senhor derramou sobre cada um uma dádiva, um dom. E assim como um corpo que tem os seus membros específicos, assim são esses ministérios. Eles precisam estar juntos em um só corpo, em um só espírito, tendo um só Senhor. E o cabeça disso tudo não é o pastor que cuida, não é o evangelista que traz, não é o mestre que ensina, não é o profeta que revela. Faltou. Não é o apostólico que implantou o sistema da igreja, o modelo da igreja. Não, o cabeça disso tudo é Cristo. É o Senhor. E Ele fez isso para edificação da igreja, até a gente chegar à estatura perfeita de Cristo. Qual é a estatura perfeita de Cristo? Viver em independência na plenitude. Ser pleno em dependência. Quer ver uma coisa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem interdependentes um do outro, não são independentes, e vivem numa unidade perfeita, não é? Nós precisamos chegar nessa estatura na igreja. Isso a gente precisa reconhecer no outro o dom que o Senhor os deu, e andar em unidade, andar junto no mesmo, sabendo que o Senhor é o cabeça de todas essas coisas. Então Paulo começa agora em Efésios capítulo 4, falar sobre alguns comportamentos. Ele inicia com o comportamento de se relacionar com uma igreja. Se ele está falando isso, é para nós, amém? Mas se ele está falando lá para Efésios, você imagina como é que deve estar lá? Provavelmente um querendo disputar quem é um melhor do que o outro, e ele já está falando assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não vivem assim. Temos que viver em unidade, reconhecendo um ao outro. Por isso que aí eu vou puxar um pouquinho para a imersão, por isso que eu falo, lá na visão, eu sempre falo, gente, nós não queremos ser conhecidos como a igreja do profético, a igreja da palavra, do estudo, a igreja do evangelismo, da ação social. Nós não queremos ser conhecidos assim. Nós precisamos viver em comunhão com todos os ministérios e caminhando para que a igreja seja uma igreja edificada, saudável no Senhor, sabendo que Cristo é o cabeça. Vai chegar uma hora que a gente precisa estudar. Vai chegar uma hora que estudar não vai funcionar, não vai adiantar, você precisa ouvir Deus. Vai chegar uma hora que você vai ter que pastorear, mas vai ter que chegar uma hora que você vai ter que ir lá e buscar o perdido.
Vai chegar uma hora que você vai ter que olhar para o modelo da igreja e ver assim, é essa a visão que Deus nos deu, é isso que a gente vai implantar aqui? Perceber o que está acontecendo. Então, cada um no seu dom, respeitando um outro, sabendo que você sozinho não funciona. Eu falei uma vez com um pastor assim, eu falei, não, eu queria saber cantar, cara, que às vezes eu estou lá na palavra, me dá vontade de cantar uma música, eu não sei nem qual música eu vou cantar. Aí eu falei assim, isso é de Deus, por que ele nos ensina a ser dependente, até do outro, até nisso. É verdade, você imagina, pensa, um pastor que canta, que prega, que faz tudo, não precisa de ninguém não, ele faz tudo sozinho. A dependência é um princípio do Senhor. É onde que prova o nosso coração na unidade. Né? Unidade. Então ele fala um pouco da igreja, né? Sobre o comportamento da igreja. Já a partir do versículo 17, ele fala um pouquinho de como que agora que você aceitou a Cristo, você tem que deixar o homem velho para trás. Uma vez que você, né, eu gosto muito de Paulo, que Paulo ele foca muito em ensinamento. Ele fala, se você já ouviu Cristo e entendeu os seus ensinamentos, agora já não dá para você viver mais do jeito que você vivia. Então Paulo está falando assim, se você está esperando que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você, e você, vida nova, pode até acontecer, mas eu vou te falar uma coisa, se você já conheceu a Cristo e já está em contato com os ensinamentos dele, você já tem um papel de mudar o seu comportamento. É claro que com o poder do Espírito te ajudando nisso, né? Então, se você olhar lá no versículo 17, ele diz assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Eles vivem pelo que eles sentem. Sabe uma frasezinha que a gente vive falando aqui na igreja? Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. É o que Paulo está falando para eles. Olha, os gentios vivem pelos que eles sentem. E é o que a gente está vivenciando hoje no mundo. Só que a Bíblia fala lá em Gênesis, Deus fala assim, olha, quando o Senhor olhou para o homem, depois que o homem foi contaminado pelo pecado, ele viu que os seus desígnios já eram mal desde a sua nascença, e só vem piorando. O que Gênesis está falando? Que a nossa maldade, os desejos da nossa carne, ela vai cada vez mais aumentando, consumindo, ela é insaciável. Ela busca por prazeres insaciáveis, e assim viviam os gentios. Então Paulo falou assim, povo de Efésios, não vivam mais como eles, que vivem com aquilo que sentem. Né? Ele fala, e aí ele continua no versículo 20, mas não foi isso que vocês aprenderam em Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se dessa antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então, a responsabilidade da transformação está em que? Em nós começarmos a deixar práticas antigas de quando nós não conhecíamos Jesus. Então não é possível, né, o homem ter esse encontro com Jesus e falar assim, não, agora eu vou viver do jeito que eu continuo vivendo, ele que se vire e me mude. Não, é uma responsabilidade, Paulo está falando aqui, é uma responsabilidade de vocês largar as coisas que vocês deixaram, que vocês viviam, e viver uma nova vida. Qual nova vida? Aquela que vocês aprenderam de Cristo Jesus. O problema é que a gente não consegue isso sozinho.
porque a carne está gritando. Então aí ele vem no versículo 23 e fala: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se dessa nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santo como com Deus. Tem que deixar. Pastor, mas como que eu vou deixar? É fácil. Não é incomum alguém amar uma atitude do velho homem e começar a questionar, confrontar, discutir, provar que ele pode continuar isso sem ferir o Senhor. Qual que é o clássico da igreja? Pastor, bebida é pecado? É o clássico da igreja. Pastor, bebida é pecado? Ou seja, a gente já sabe que se não for pecado, o mal faz. Não é isso? Vocês concordam comigo ou não? Faz bem? Talvez faz bem para alguém. Se tiver um na família alcoólatra, você vai ver como que a bebida faz mal. Se você já faz mal, mas por você não querer, porque não está envolvido bebida, irmãos, quando você não é alcoólatra, não tem a ver com a bebida, tem a ver com o que está ao redor dela. E às vezes você não quer abrir mão nem da bebida e nem do que está ao redor dela. As amizades, as saídas, os amigos, o futebol, porque o futebol agora já não faz sentido mais você jogar futebol e não tomar uma cervejinha. Então o que você faz? Você começa a lutar com a sua mente o seguinte: mas aonde na Bíblia está dizendo que é pecado? Mas aonde na Bíblia que está? Aí você começa a querer lutar na mente para dizer que está certo, porque você não quer largar a atitude do velho homem. O que Paulo está falando para o povo de Efésios? Deixa o Espírito Santo de Deus mover na sua mente, para de lutar contra ele. Esses pensamentos que parecem ser assim, eu só quero saber, não é que eu só quero saber, eu só quero uma aprovação. Uma vez aprovado, estou liberado. E essa aprovação não vem do Espírito, essa aprovação vem de onde? Vem de homem. Porque se você falar para a pessoa assim, dobra o joelho, ora, vai buscar Deus, ele vai te falar. Ela fala assim, não, tem uma semana que eu estou orando, Deus não falou nada. Aí eu quero saber, pode ou não pode? Sabe por que Deus não fala? Porque a sua mente não está condicionada a ouvir Ele. Sua mente está condicionada a convencer Ele que Ele não falou na Bíblia, então está liberado. Paulo está combatendo isso na igreja de Efésios. Olha, permita que o Espírito Santo de Deus renova a sua mente. Né? E aí, vamos lá continuar? Uma vez que ele diz sobre isso, vocês têm que deixar as coisas do passado e o Espírito Santo vai renovar a mente de vocês. Nós tivemos um testemunho aqui, segunda-feira, tremendo, de uma pessoa que estava passando por uma situação, lutando com as suas próprias forças, lutando com Deus e brigando com Deus. Ela falou bem assim, quer saber do negócio, Deus? Eu me rendo, não aguento mais. Naquele dia a chave virou na mente dela, o Espírito Santo mudou o coração, gente. Mudou o coração. O testemunho dela falou assim, olha, eu pensava ir para a direita. E eu falei bem assim, Senhor, eu estou disponível, a hora que o Senhor quiser me vira para a esquerda, eu vou, é só o Senhor falar, é só o Senhor falar. Chegou no final da direita e ele falou assim, o Senhor não falou nada, eu não aguento mais, o que fazer, quer saber o negócio, eu me rendo. Quando ela se rendeu, o coração dela falou assim, cara, eu amo ir para a esquerda, eu amo ir para esse outro lado. Quem fez isso? Ela decidiu fazer isso? Não.
ela permitiu que a mente dela fosse tocada pelo Espírito Santo de Deus e caiu para o coração. Ela parou de lutar. Ela cansou de lutar com Deus. Às vezes a gente fica lutando com Ele, né? Então, uma vez que a gente permita isso, Ele fala, portanto, abandone a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois todos são parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o pôr do sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Aprende comigo que sou manso e... Irmãos, mansidão é uma ferramenta para a gente combater Satanás. A mansidão e a ira serve de alimento, de oportunidade para que o diabo trabalhe na nossa vida. E ele fala isso. O povo de Efésios, um povo bem agitado, ele fala, olha, acalme a ira antes que o sol se ponha. Ele fala assim, não durma com essa ira. Não durma com ela. Né? E ele diz lá, quem é ladrão para de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha aqui que Paulo está falando para a igreja de Efésios. Que as ofensas agora não têm mais lugar sobre nós. Isso é difícil demais, irmãos. Pensa no cara que te fechou no trânsito, quando você estava atrasado. Pensa no cara que você está andando, e ele entrou na sua frente, você teve que parar para ele ir. Que na minha cabeça, assim, quem está parado, espera. Já está parado. Por que eu tenho que parar para ele passar? Ele está parado. Pensa esse cara que entrou na sua frente. Pensa na raiva que o seu filho te fez durante o dia. Você tem que dormir para conversar com ele no outro dia de manhã. Pensa na ira que a sua esposa, o seu esposo fez ali em você. Pensa no seu chefe, no seu dia de trabalho. Pensa nas pessoas que trabalham com você, falaram que ia fazer o serviço, não entregou, e você é responsável por isso agora, por responder. Pense nesse tipo de coisa. E Paulo fala assim, em momento algum, deixe que a ira tome conta do seu coração, que a ofensa tome conta do seu coração, porque nisso o inimigo encontra uma oportunidade. Nós vimos um caso agora muito triste de um promotor que bateu na promotora. Vocês viram isso? A ira tomou conta do cara. Claro que ele sabia o final daquela história. Claro que ele sabia o final da história. Ia ser preso com acusação de feminicídio. Claro que ele sabia. Mas aonde que ele não calculou? Lembra que a bebida, se não é pecado, faz mal? A ira também faz mal. Cega o entendimento. Você age conforme o desejo e a maldade da sua carne, que é praticar a justiça fazendo o outro sofrer por causa da sua ofensa. E aí dá o que deu. Paulo está nos alertando para isso. Igreja do Senhor Jesus. E a gente precisa ter isso dentro da igreja. Nós precisamos ser mansos e humildes uns com os outros. Mansos. Né? Às vezes a pessoa fura com você, às vezes a pessoa falha com você, e a ira toma conta. A gente precisa ser manso e humilde nessa situação.
É isso que Paulo está nos ensinando a viver de forma decente, ter comportamento decente. É fácil, irmãos? Tranquilo? Então Paulo, voltando ali, Paulo até o capítulo 4, ele está falando sobre a fé de Cristo. Ele fala sobre um evangelho, E olha só que interessante, a carta de Efésios é considerada como uma das cartas mais completas quando se fala do evangelho, porque além dele falar de Cristo, da fé em Cristo, ele é do capítulo 4 ele é prático, das condições, da forma de viver, dos comportamentos que nós precisamos ter agora. Então, como igreja, ele fala, olha, respeita o corpo. Deus derramou o dom para cada um, mas é um só Espírito, é um só Deus, uma só fé. Cristo é o cabeça disso tudo, mas conectadinho, ninguém é melhor do que ninguém não, tá? E ainda que você ache que é bom no que você faz, se você andar sozinho, você vai tropeçar em algum lugar. Você precisa do outro. Depois ele vem agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe aquele homem velho? Esquece ele. Tem agora um comportamento que você precisa andar nele. É andar sendo manso. Tem uma música que diz assim, calmo, sereno e tranquilo. É assim que a gente tem que andar. Fácil, tranquilo. São os comportamentos decentes. No capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele ainda nos aumenta o nível da responsabilidade de viver em amor. No versículo 1 ele fala, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Ele pede para imitar quem, gente? Para imitar quem? Imitar Deus. Você tem que ser um imitador de Deus. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Olha o que Paulo está falando, olha, quando ele estava na cruz, sendo ofendido sem razão alguma, ele olhou para baixo e nos amou. Nós somos capazes de sofrer uma injustiça e amar aquele que está causando uma injustiça em nós? Sim, né, Janete? Não? É que Paulo fala, gente, nós tivemos um encontro com Cristo, não dá mais para sabe aquele mapa da nossa personalidade, sanguíneo, colérico, sabe, aquele mapa? Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. A Bíblia não fala nada disso, isso é estudo de psicologia. A Bíblia fala assim, seja manso, tranquilo, amável, perdoador, anda em paz, que nós estemos juntos pelo vínculo do quê? Pelo vínculo da paz. E ele pede para a gente afastar das trevas. No versículo 3 ele começa, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe obedecem. Não participem do que estas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada o Senhor. Olha isso, que interessante que ele manda a gente fazer. Procurem descobrir o que agrada ao... Quantas vezes no nosso dia, eu não queria que isso virasse uma pregação não, mas não tem como não refletir o que Paulo está dizendo para a igreja de Efésios. A gente tem que parar para refletir.
Quantas vezes no dia você toma uma decisão importante? Muitas, né? Quantas vezes no dia, nessa decisão, você orou e falou assim: Senhor, isso te agrada? Para e pensa. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, olha o que ele fala aqui, olha a orientação de Paulo para nós. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. Paulo diz: uma vez que você teve um encontro com Cristo, que largou a sua vida de quem você era, foi renovado na sua mente e agora você pratica boas coisas, não basta. Porque além de praticar boas coisas, você não deve misturar com as coisas ruins, e mais, quando você ver uma coisa ruim, expõe ele à luz, não seja negligente. Eu posso falar que eu sou negligente. Quantas coisas erradas eu já vi acontecer do meu lado, e para não ter confronto, para não ter problema, eu negligenciei, não expus a luz ali. Falei, não, deixa isso para lá. A orientação de Paulo é: uma vez que você agora carrega a luz, você tem que pôr luz sobre as coisas ruins. Já não basta conflitar com a gente mesmo, agora tem que conflitar com o outro. A vida do cristão não é uma vida fácil. A vida do cristão não é uma vida de aceitei Jesus, vou ficar na minha para ir para o céu. Não é. Não tem como você edificar uma cidade no monte e querer apagar ela, escondê-la. Você não acende a luz para escondê-la. Você coloca ela no farol para que ela sirva de orientação, não é isso? Se você é o sal da terra, se tirar o gosto, para que serve a não ser pisado pelos homens? Então Paulo está falando bem assim: olha, não basta você ser o crente bonitinho do domingo à noite, não basta você ser o crente certinho da segunda-feira de manhã, não basta, se a injustiça está ao seu lado, você deve colocar luz sobre ela. Nós estamos chamando o quê? Confronto. Paulo nos orienta aí para o confronto da luz com as trevas. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo, suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Olha só o que Paulo está falando. Você que dorme, desperta, mas não é para você, é para que você começar a iluminar as trevas. Então Paulo está nos ensinando uma coisa. O que ele disse lá em Romanos, ele aponta em Efésios capítulo 6 de forma diferente. Na hora que ele foi escrever isso aqui, ele falou: não, eu já escrevi daquele jeito, vou escrever de forma diferente. Mas ele disse: as criaturas anseiam a manifestação dos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo diz em Romanos que as criaturas anseiam a manifestação dos filhos de Deus, ele está detalhando em Efésios. Ele está falando assim: olha, você que dorme, desperta, porque existe uma treva que anseia pela luz, e ela vem de você, quando você está ajustado ao Senhor. É interessante a forma que Paulo escreve para a igreja, porque nós transformamos o evangelho um pouco mimimi.
O cara converte, a gente fala, não, vamos cuidar de você, vem cá, deixa eu fazer um cafuné em você. Não, é assim mesmo, Jesus vai te... Não, eu te entendo. Paulo já chega assim, cara, converte, já toma um aqui, já resolve a vida do outro. Esse é o evangelho de Paulo. Não, você já teve encontro com Jesus? Já teve ensinamento? Então, já largou já quem você era? Então, agora, meu filho, começa a praticar justiça aí, ó, começa a mudar a vida do outro. Para Paulo, não tinha essa questão de mimimi, eu preciso de um tempo para entender. Não, você já foi exposto à luz. Você já entendeu. Agora você tem uma responsabilidade no reino. Sabe, eu enxergo isso como uma promoção. Por exemplo, você foi eleito para ser o prefeito de uma cidade. Não tem como você sentar na cadeira e esperar passar 4 anos para o próximo fazer alguma coisa. Você tem uma responsabilidade de cuidar daquela cidade, ao ponto que, se você não cuidar, você pode ser condenado por improbidade administrativa. É isso que Paulo está dizendo, uma vez que você foi eleito filho de Deus, não tem como você sentar na sua cadeirinha e esperar o dia do Jesus voltar. Você tem uma responsabilidade agora de levar luz nas trevas. Existe uma responsabilidade nossa. Né? Às vezes a gente lê essa carta aqui procurando pregação. E a gente não consegue ver esse contexto todo do que Paulo estava dizendo para Efésios. Essa uma carta, não era só uma carta de ensinamento, era uma carta de responsabilização. Estou te responsabilizando no reino de Deus. E aí, uma vez que ele faz isso, né? Cadê? Desperta tu que dormes, não é isso? E Cristo se iluminará. Agora ele começa a falar sobre regras particulares. Cristo e a igreja. Exemplo para maridos e esposa. Ou seja, Paulo já tratou agora quem nós somos, falou da fé até o capítulo 3, já falou que agora a gente tem que responsabilizar pelas nossas atitudes, largar o velho homem, renovar a nossa mente, começar a praticar coisas boas, entender o que o Senhor e o que agrada o Senhor, e uma vez luz, agora nós vamos iluminar para as pessoas andar de forma humilde, manso, sereno e tranquilo, sendo unido pelo vínculo da paz. Isso não quer dizer que nós vamos viver em concordância em tudo, mas que o vínculo nosso não seja a discordância, a guerra, mas que seja a paz. Tenhamos em paz em tudo que nós estivermos, e que agora, como luz, a gente tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade de comunidade, de trazer o quê? Trazer luz para as trevas, onde tiver treva, trazer luz para aquilo. Você imagina falando isso no curso de liderança, que bonito que vai ser. Você está vendo o cara do seu lado fazendo as coisas e você fica calado, você é responsável, corresponsável pelo erro. Imagina. Aí fala, isso é por liderança? Não, isso é para crente. Paulo está falando para líder, não, Paulo está falando para crente. Nós somos responsáveis em trazer luz onde tem trevas. E ele fala, mas não é só aí. Tem coisas na sua casa que o evangelho precisa também alcançar, mudar postura. E ele começa lá no versículo 22 até o 33, esposas, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. No versículo 21, né? No 22, esposa, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja
Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Olha, a Lívia trouxe uma questão hoje, né, para a gente conversar, né, Lívia, sobre o igualitarismo e o complementarismo. O igualitarismo diz que o homem e a mulher são iguais em tudo. Em tudo. E o complementarismo diz que eles têm os mesmos direitos, mas eles são complementares. Né? Ela falou assim, o que você acredita? Só que como você é complementar, uma mulher, por exemplo, não poderia assumir uma liderança, porque esse é o papel do marido. E no igualitarismo, os dois podem tomar o mesmo nível em tudo, em todas as coisas. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é um complementarismo. Então, assim, o homem tem suas funções, as mulheres também têm as suas funções. Só que nós vivemos numa sociedade, irmãos, que o negócio desandou demais. Desandou demais. Qual que é o problema do homem? A mulher quer tomar o meu lugar. E aí é fácil a gente encontrar mulher que manda. Isso é a coisa mais fácil que tem. Na igreja aqui não tem não, mas quando você vai ali fora, tem um monte. E aí a gente bate na mulher, porque é a mulher que manda, a mulher que toma conta, a mulher que faz isso, a gente briga demais. Mas a coisa mais difícil de encontrar é um homem que não ama a sua mulher, não é, gente? Não é, mulheres? É ou não é? Irmãos, os homens não cuidam da mulher, não. Os homens não fazem a mulher de empregado. Acha que cuidar da mulher é ela servir ele. Não cuida da mulher. Nós vivemos numa sociedade que o homem não pega as suas responsabilidades, não é a responsabilidade de ser seu provedor, de trazer o dinheiro, não. A responsabilidade como homem, de assumir as decisões, de dizer não para o filho, não, pede para sua mãe dizer não, põe tudo para a mãe. Aí quando é do interesse dele, você tem que me respeitar, porque eu sou sacerdote. O embolo é mais fácil a gente ver o defeito da mulher, mas a culpa, a maioria dos homens. E aí vai assim, então tá, pastor, quem a gente vai ficar? Nenhum, os dois estão em pecado. Os dois estão em pecado. Né? Eu falei com a Lívia que eu não acredito nem no igualitarismo, eu acredito no complementarismo, mas eu não acredito no complementarismo excluindo a mulher, porque quando eu tomo o governo da minha casa, eu divido com a minha esposa sem problema algum. Porque a hora que eu ver que ela estiver fazendo alguma coisa que está de desacordo, eu sei onde eu vou atuar. Então o problema não é que a mulher não pode tomar o governo, o problema é que isso foi tomado de uma forma em que os homens não estão cumprindo também o papel, os dois estão em pecado, não tem ninguém mais certo do que o outro, e nem mais errado do que o outro, os dois estão em pecado. Isso a gente precisa entender que a Bíblia diz. Quando Paulo fala assim, mulheres, vocês têm que se sujeitar ao seu marido. Está vendo? É mais fácil a gente falar isso. Mas e a parte da gente amar como... Você quer ver uma coisa que é fácil? Da gente entender como que está a nossa sociedade hoje? A grama do vizinho sempre é melhor, não é isso que a gente fala?
Não é assim a frase? Que a grama do vizinho é melhor? Mais verde? Mais verde? Mas olha como é que Jesus trata esse ditado. Olha como é que a Bíblia traz esse ditado. Paulo não podia falar isso, que a grama do vizinho é mais verde que a outra. Ele fala bem assim, olha, e Jesus trata a sua grama para ele mesmo ter prazer na grama dele. Foi isso que ele falou. Ele fala como? Que ele trata a noiva para apresentá-la a quem? A si mesma como imaculada. Ou seja, ele não é aquela que maltrata dele para olhar para do outro, ele cuida bem. A grama de Jesus é verdinha e ele tem prazer nessa grama. Então a responsabilidade do homem, ela é violenta. Ela é violenta. Ela é muito mais difícil do que se sujeitar. Porque um homem, a mulher se sujeita. Um homem, a mulher se sujeita. Quando ela olha para assim, eu estou suprida em todas as coisas, ela se sujeita. O problema é quando o homem não supre. Não quero responsabilizar só o homem. Tem mulher que é difícil mesmo. Né? Que vem de uma história, mas é difícil por quê? Porque vem uma história. Às vezes vem de uma história de uma família matriarca, que a mãe, né, criou esse conceito. Às vezes o pai foi muito falho, teve um trauma com o homem, e acha que a mulher que resolve as coisas, que o homem não resolve. Tem todo esse desarranjo social, comportamental? Tem, mas Paulo está nos ensinando, cada um cumpre o seu papel, e vocês serão felizes. Esse é o caminho do Senhor. Né? O complementarismo, ele não permite que a mulher chegue no governo, mas se o homem governa, ele divide com ela sem problema nenhum. Não tem problema nenhum com isso. Então ele fala, na sua casa seja assim. E ele fala não só das esposas, mas agora do 15 ao 21. Eu vou voltar lá no 15, porque isso é difícil, não é, irmãos? Mudar essa história de relacionamento, não é difícil? Me ajuda aí, gente. Não é? Uma vez que você já construiu uma história, olha que lá no versículo 15 que ele diz, portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor, não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, entre si e louvando o Senhor de coração, com música, por tudo deem graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha o que ele está dizendo, olha, essas coisas todas que eu estou falando, tantas anteriores como agora, é difícil. Mas qual que era o recurso daquela época? Porque hoje não tem mais isso, né? Na dificuldade o pessoal ia para beber para poder esquecer os problemas. Hoje não acontece isso, né, gente? Hoje todo mundo senta em casa, vamos ter uma conversa, vamos resolver. Mas naquela época era assim. Então o que ele está falando? Olha, em vez de você preencher você, encha do Espírito Santo de Deus e vai enfrentar as batalhas. Com alegria, com cânticos. Sabe, seu horário de trabalho é até às 18, você fica até às 10 para não chegar em casa? Essa é a sua cachaça, sua pinga. Esse é o seu vinho. Sabe, quando você fica atarefado o dia inteiro para não ter que lidar com os seus filhos, esse é o seu vinho. Sabe quando te satisfaz é quando você não está perto? Esse é o seu vinho. Então Paulo está combatendo isso também. Olha, em vez de você fugir
Busque o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te ajudar a acertar todas as coisas na sua casa. Alinhamento. Por isso que esse tema de alinhamento é um tema muito difícil. Muito difícil. Então eu quis falar primeiro do casamento, para depois falar dessa questão do Espírito, porque ele continua ainda nas nossas casas. Você já tratou, já mudou sua postura agora como marido, como mulher, mas tem outra coisa que você precisa resolver, são os seus relacionamentos entre filhos. Vamos ver como é que ele diz lá? Da onde a onde? 6, 1 ao 9. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso que é certo fazer. Pronto. Não precisava nem de mais nada. Por quê? Porque já foi um mandamento, já foi explícito nos 10 mandamentos. O Senhor escreveu com as suas próprias mãos: honrai pai e mãe. Paulo só reforça aqui, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque no pecado não, né, irmãos? No Senhor. Porque isso é certo fazer. E aí ele vai lá: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa nessa terra. Entende? Lembra aquele papo de dízimo e oferta? E você ficou morrendo de medo? Lembra aquele papo de campanha, que se você faltasse um dia na campanha, misericórdia, teria que começar tudo de novo? Lembra aquele monte de coisa? Algumas coisas têm sentido, mas o nosso evangelho não é um evangelho partido, é um evangelho completo. Irmãos, se você não honrar seu pai e sua mãe, não adianta você cumprir o restante dos seus princípios. Paulo ainda destaca: esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, e tudo que você faz vai ser bom, vai bem. O nome disso se chama prosperidade. Tem algumas coisas que, ainda se você fizer isso, arranca prosperidade. Aí vem o dízimo e oferta complementar, vem tudo, mas o princípio de todas as coisas é o seu relacionamento dentro da sua casa, seu pai e sua mãe. Honre o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento com a promessa. Se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem. Se você honrar o pai e a mãe, você será próspero. Eu hoje é por obrigação mesmo, né? Mas até cair no entendimento. Minhas filhas são obrigadas a acordar, ir lá na minha cama e me dar beijo, abraço, bom dia. Não, benção, beijo, abraço, bom dia. Tem que fazer isso. E Deus te abençoe. Elas não acordam. Se ela acordar, eu não falo com elas. Só olha assim, Ih, nós esquecemos. Hoje é por obrigação, mas é um ensinamento. Porque eu posso dar a melhor educação para os meus filhos. Eu posso dar o maior dinheiro para os meus filhos. Eu posso dar tudo, mas a Bíblia fala que se eles não aprenderem a me honrar, não vai bem. É bíblico. É bíblico, irmão. E Paulo não está ensinando uma nova doutrina. Ele só está explicando para os gentios aquilo que Deus já tinha falado para os judeus. Ele não está dando um novo ensinamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque agora juntou tudo com Cristo. E tem algumas coisas que o Senhor não arrancou. Tem princípios que não foram, que continuam para todos. E um deles é
a honra ao pai e à mãe. Vamos embora, né? Senão... Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de quem? Ah, mas meu pai me ensinou assim. Não, a gente não busca na nossa experiência, a gente busca na palavra. E é por isso que a gente precisa ter mestres na igreja, pessoas que nos ensinam. Por quê? Porque a gente não vive de experiência. Ah, mas eu fiz assim, funcionou. A gente não vive de experiência, a gente vive na palavra. Eu tenho que educar os meus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Não é como meu pai me ensinou. Ah, deu certo comigo? Né? A gente tem esse costume de fazer isso. Por exemplo, meu pai era eletricista da Vale do Rio Doce. Meu pai não era nada, não era ninguém. Não era nada. Meu pai trabalhava na dracma de um navio e ele tinha que desfazer um negócio lá no mar. Ele era um cara que mergulhava para tirar lá a âncora e subir. Podia dar errado a qualquer momento. Aí ele entrou na Vale do Rio Doce como eletricista, fez um cursinho de eletricista, entrou, virou superior, aposentou com 45 anos de idade. Deu certo para ele, não deu? Chuta, qual é o curso que ele mandou fazer? Eletricidade geral, vai para o Senai fazer elétrica. Porque deu certo para ele, ele quer que dê certo para mim também. É normal, é comum. Mas uma vez que a gente encontrou Cristo, a nossa fonte agora não é mais experiência, a nossa fonte agora é o que Cristo está dizendo que é para fazer. O que é certo é na palavra, é o manual. Né? Então, a gente precisa exigir dos nossos filhos um respeito, mas nós também temos uma obrigação de tratá-los eles conforme o Senhor nos trata. Né? E às vezes a gente não trata assim. Vou te dar um exemplo. Quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, eu não sei você, mas acompanhado com o meu perdão, é sempre assim: Deus, não deixa eu sofrer as consequências, não. Vai junto com o meu perdão, eu já peço misericórdia. Eu preciso, Senhor, me perdoa, mas traz a misericórdia junto. E quando os filhos da gente erram e pedem misericórdia, você, não, você vai, agora você vai. Será que a gente trata os filhos igual o Senhor nos trata? Ou a gente pede para o Senhor nos tratar? A gente precisa olhar isso. A carta de Efésios nos ensina. E é interessante que nesse contexto, que ele fala sobre filhos, ele fala também entre escravos e senhores. Né? Que nesse nosso caso aqui é trabalho, né? Olha o que ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo. Lembra daquela segunda-feira? Ai, hoje é segunda-feira. Lembra? Nossa, segunda-feira. Olha o que Paulo está dizendo para os trabalhadores. Como escravo de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, que sejamos escravos, quer livres. Olha,
né, nesse caso aqui, a gente, para a época nossa hoje, é o empregado. Olha como Paulo dava importância aos ensinamentos. Ele falou assim, ó, então, vocês tiveram um encontro com Cristo, renovou a mente, eu quero te ensinar até como você vai ser escravo, até como você vai trabalhar. Acorda todo dia feliz, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Sabe quando a gente chega no serviço e o povo fala assim, vocês são tudo puxa-saco de chefe? Paulo fala bem assim, faça de tudo para agradar o seu chefe. Porque quando você faz isso, você não faz para ele, mas faz para o Senhor, e o Senhor vai te recompensar. E o Senhor vai te recompensar. Paulo, ele detalha os comportamentos nas nossas esferas relacional, muito interessante. E ele fala para os seus senhores, para aqueles que são patrões, assim também tratem seus trabalhadores, seus escravos. Não os ameacem. Vou te mandar embora, hein? Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Cara, olha o que Deus está dizendo aqui, gente. Que na nossa relação de patrão e chefe, pode ser que a gente encontre superioridade, pela posição que nós estamos. Mas Paulo fala assim, mas diante de Deus, vocês dois não têm favoritismo. Ele ama na mesma medida, independente da posição do relacionamento. E isso se aplica não só para empregado e patrão, isso se aplica para os outros relacionamentos também. Olha, pai e filho, Deus ama vocês dois na mesma medida. Esposa e esposa, Deus ama vocês, não tem favoritismo diante do Senhor. Não existe favoritismo. Em todos os níveis de relacionamento, a hierarquia, ela é bíblica, ela é não só bíblica, mas ela é do céu. Né? Tem hierarquia lá no céu, quando a Bíblia fala sobre Lúcifer, que ele era um anjo de destaque, de liderança. Mas a Bíblia está falando que, ainda que há uma hierarquia, Deus olha para todos e ama na mesma medida. Não tem favorito. E lá no curso de liderança nós vamos entender que liderança não tem nada a ver com superioridade, tem a ver com servir cada vez mais, né? Ser mais servo. Essa são os ensinamentos de Paulo comportamental. Então, quando alguém te perguntar bem assim, ô Mateus, eu estou com essa situação aqui, como que eu devo agir? Está em uma carta, gente, para você estudar e começar a ensinar sobre comportamento cristão. Assim, do que no seu trabalho vamos aqui no trabalho, vamos ver aqui. Então, para de fazer picuinha, para de mocegar, para de fazer essas coisas. Mas meu chefe é muito chato, mas faz como se estivesse fazendo para o Senhor, é isso que a Bíblia manda o cristão fazer. É muito triste, gente. Mas eu já ouvi gente falar assim, eu não quero contratar crente não. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Por quê? O cara quer entrar no banheiro, ler Bíblia na hora do trabalho. E fala que é espiritual. O cara vai no banheiro, dá testemunho na igreja, irmãos, porque lá na empresa, quando as coisas ficavam bravas, eu entrava para dentro do banheiro, ficava 1 hora orando lá dentro do banheiro. E seu patrão pagando o seu dia para você orar dentro do banheiro, você é ladrão. Você entende? Aqui, Paulo, no contexto daquela época, mas ele traz princípios de comportamento mesmo para nós. E esses princípios não tem nada a ver com caráter, tem a ver com uma vida que teve um encontro com Deus e deixou que o Espírito Santo renovasse a sua mente. É disso que ele está falando lá no capítulo 4. Que, olha, mudança de comportamento é para aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor.
Mudança de mentalidade é para aqueles que deixam o Espírito Santo de Deus agir. Não é só ler, conhecer, não é um livro de regra, é uma transformação. O que Paulo está falando aqui, ele não está liberando para nós regras, ele está liberando uma transformação de vida que vai refletir nas nossas atitudes. É por isso que a gente ouve falar bem assim, o cara é do reteté na igreja, e você chega no trabalho deles, você, isso é crente? Não. Mas por quê? Porque na igreja, no ambiente, ele sabe atuar no ambiente religioso, mas quando chega lá fora, dentro da sua casa, quando chega lá fora nos seus relacionamentos fora, ele não sabe como agir. Paulo detalha as atitudes de um crente, é assim que você tem que agir. Mata o velho homem. E aí ele fala de uma vida, de uma guerra, né? Várias pessoas têm várias revelações sobre essa guerra. Portanto, estou lendo, versículo 10 do capítulo 6. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias de Satanás. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas espirituais. Então, ele fala assim, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Existe uma batalha aqui nesse mundo, nós estamos aqui numa batalha. E aí ele fala de uma armadura. E a gente acha que a gente tem que vestir essa armadura quando entrar numa guerra. Nós já estamos numa guerra. Então esse negócio de assim, agora eu visto as armaduras espirituais, irmão, você está sem ela, você já caiu, está todo ferido. Você já está todo leproso, você vai vestir a armadura? Deixa eu te falar uma coisa, sabe a couraça? A couraça, ela cola no corpo. Se você tiver ferido, a hora que você for tirar ela arranca a sua pele. Então você não é ferido para vestir as armaduras, você tem sempre que estar com a armadura. Então não tem essa história assim, não, agora eu vou orar, vou interceder pelo Ciro. Senhor, vou interceder pelo Ciro, Senhor, é uma guerra. Só sabe como é que é uma guerra, Senhor, eu quero vestir das minhas armaduras. Irmãos, essa armadura nossa, a gente dorme com ela, porque a guerra é constante. Nós estamos numa guerra constante, né? Sabe aquela história do cara que te fechou no trânsito? Deus, me vista das armaduras, porque você já foi ferido, meu irmão, você já tinha que estar com pleno antes, com paz, tranquilidade antes. Né? Eu ri aqui que eu lembro de uma vez que eu botei um louvor, aí o cara me fechou, eu briguei com o cara, ouvindo um louvor. Isso demonstra como que a gente é, às vezes, hipócritas. Botei um louvor lá, estou no céu. Não, se o seu coração não tiver, irmãos, não adianta. Aí te mostra o tão frágil que a gente é. Tão frágil que a gente é. Então, quando ele fala assim, olha, a nossa luta é contra o plano espiritual. O plano espiritual, ele não dorme, ele não descansa. Ele não tem horário de expediente, é 24 horas. Então nós temos que estar vestido 24 horas dessa armadura. E aí é o texto clássico aqui depois. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal,
Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Assim, mantenha sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra daquilo tudo que ele fala sobre andarmos em paz? Ele ratifica que, sabe as sandálias? Vocês vão colocar as sandálias da paz, para onde vocês forem levar o evangelho em paz. Se ele, irmãos, vamos pensar assim, se Paulo está falando dessa armadura aqui, a ausência dela vai nos ferir em alguma coisa, não vai? Você concorda ou não? A ausência de um item desse nos torna vulneráveis a ser atacado de alguma forma. Então a primeira que ele fala aqui é o cinto da verdade. Ou seja, para nós falarmos a verdade um com os outros. Você já tinha falado isso lá atrás. Uma das primeiras orientações dele, olha, agora que você é de Cristo, ande aonde? Na verdade, falando a verdade um para os outros. O que ele está falando? Você pode contar uma mentirinha aqui, mas uma hora você vai ser pego na mentira. E quando você for pego na mentira, isso tanto vai ferir o outro, vai ferir você, vai ferir o corpo. Então não adianta andar na mentira. Ele fala, olha, coloque a couraça do quê? Da justiça. Você tem que carregar a justiça de Deus sobre você. Ele já tinha falado isso. Aonde tiver trevas, que leve a luz. Então, junto com você caminham o quê? A justiça. Como calçado da paz, já falei. O escudo da fé. Por que o escudo da fé, irmãos? Por que o escudo da fé? Para se defender do quê? Às vezes a gente fala bem assim, eu vou colocar o capacete da salvação para as setas do inimigo. É o escudo da fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera e não se... Esse é o verdadeiro ambiente de dúvida. Você espera por uma coisa que você não vê. Esse é um ambiente ideal para que o diabo coloque setas de dúvida sobre você, sobre sua casa, sobre a sua vida. Não vai dar certo, não vale o esforço. O Senhor falou, mas eu acho que eu entendi errado. Não é bem assim, como que eu vou, quem vai pagar essa conta aqui se eu fizer isso? Mas Deus mandou fazer, mas não sei. Deus mandou ir lá falar com aquele cara, não, mas esse cara vai me tratar mal, não foi Deus, é um desejo do meu coração. Então o que a Bíblia fala? Olha, carrega o escudo para quando o diabo lançar uma seta de dúvida, você fazer o quê? É fé. Estou crendo naquilo que eu não vejo, eu espero. Eu me movo por uma palavra e creio, mas não tem horizonte, não precisa, apenas uma palavra. De um lado, o escudo, e do outro, o que é? A espada do Espírito, que é o quê? Não é só se defender, chega uma hora que você tem que atacar, e você ataca com o quê? Com a palavra. Então, vem uma seta de dúvida, você... Aí vem uma de questionamento, eu tenho uma resposta para isso. Foi como que Jesus se defendeu do diabo no deserto, irmãos? Com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Está escrito isso, mas também está escrito isso aqui, vem não. Porque de arma eu entendo. De arma eu entendo. Então, beber é pecado, não é? Vai com a palavra.
vai com a palavra. Ah, mas não está escrito assim ou não, irmão? Te faz bem? Não, eu gosto. Não, eu não estou te perguntando se você gosta, estou perguntando se te faz bem. Se faz bem. Porque a maioria das coisas que a gente gosta, normalmente não faz bem a gente. Né? Então, ele nos ensina essas coisas da armadura, e é bom a gente ficar bem atento a isso. Versículo 18 diz assim, ó: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Amém? Orem no... Está mandando você andar igual doido, irmãos. Você está falando, menina? Não. Orem no Espírito o tempo inteiro, o momento inteiro. Às vezes vai sair. Você está falando sozinho? Estou. Mas e daí? Orem o tempo todo. É uma orientação de Paulo. Paulo está falando de uma guerra, irmãos. Ele está falando, a forma da gente batalhar é essa. Orem no Espírito o tempo inteiro, todos os momentos, em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Às vezes a gente se distrai. Né? A Kézia de vez em quando faz isso comigo, às vezes eu estou distraído lá assim, você não está percebendo que é isso que está acontecendo com você, não? É mesmo. Não é não. É mesmo, né? Não vou dar esse mole para falar que é, não. Você entende? Esteja atento, porque o diabo não tem horário de expediente, ele está 24 horas tentando te pegar. Né? Ele diz, e orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa... Olha o que Paulo está dizendo isso, tá, irmãos? Orem por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente os segredos revelados pelas boas novas. Simplesmente assim, o cara, que se não tivesse o evangelho, se tivesse perdido os evangelhos, a gente achava que ele que era Jesus, que é o cara que doutrinou tudo. O cara é humilde a pedir oração pela igreja. Igreja, orem por mim para que eu possa, de forma muito sábia e corajosa, falar das revelações. Sabe o que ele está falando? Voltando lá atrás. É no popular mesmo, né? Que a gente tem que ler a Bíblia e entender assim, o que está acontecendo. Eu vou falar, sabe essa luz que eu mandei vocês serem? Orem por mim, para que eu possa ser corajoso, para onde eu pisar, levar a luz, ainda que eu tenha que ser chicoteado por essa luz. Eu quero resplandecer a luz de Deus. Eu preciso dessa coragem. Às vezes a gente olha Paulo, um super-homem, não, o cara sofria. Ele precisava, às vezes, era de coragem mesmo, para fazer o que era certo, o que ele sabia que tinha que fazer. Faltava coragem, não tinha dúvida. Ele ora pela igreja pedindo isso. E diz, agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus, portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Ponto. Encerra aqui todo o recado para a igreja de Efésios. Nesse momento aqui, depois ele faz uma saudação final sobre a vida particular, como ele vivia na prisão, como ele estava se sustentando, mas para aquela igreja, ele não se abriu, ele levou uma pessoa para dizer, mas a carta, inspirada por Deus, claro, mas foi bem específica para falar sobre Cristo, a fé e o padrão de comportamento de um cristão. Pesado, não é? Irmãos, essa carta aqui, se a gente vivesse ela, a gente estaria voando. Com essas orientações. Com essas orientações. E para a gente encerrar, né, que é a despedida e a bênção, ele falou, Tíquico,
lhe dará um relatório completo do que eu tenho feito e de como eu tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente encerra. É fé. Amém? Vamos orar? Deus, essa palavra é muito dura de ser ministrada dessa forma, Senhor. Porque durante a ministração a gente percebe o quanto longe a gente está em alguns quesitos. Mas hoje a minha oração aqui, Deus, não tem a ver com eu ser o exemplo disso, mas tem a ver com o que a sua palavra diz sobre isso. E o compromisso nosso agora, uma vez que fomos expostos ao conhecimento e lembrado, é retomar as nossas atitudes para agir conforme a tua palavra, ser um verdadeiro cristão. Então, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Nos perdoe, Senhor, por sermos negligentes nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na condução dos nossos relacionamentos, em todas as esferas, Senhor, da sociedade, e que a gente possa, a partir de hoje, ser constrangido em ser um cristão verdadeiro nessas ocasiões, Pai. Que possamos criar o hábito de orar todos os dias, em todas as ocasiões, Pai. E que Teu Espírito tenha liberdade para renovar nossa mente, nos tornando pessoas mais parecidas contigo, Jesus. Queremos ser imitadores do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.